E aí galera, beleza? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Economia Fora da Caixa. Meu nome é Bruno e eu sou o apresentador desse canal. E hoje vamos continuar falando sobre os ativos antifrágeis. Eu sei que vocês estão gostando, eu sei que é um assunto muito interessante. Na semana passada nós falamos sobre as opções de venda e hoje nós vamos falar sobre o dólar. O dólar é um dos ativos antifrágeis mais importantes e mais interessantes ter em nossas carteiras, principalmente em um momento de queda nos mercados. Vale lembrar que o assunto tratado nesse vídeo não é indicação de investimentos. E nesse vídeo aqui, se você está gostando do canal, eu peço encarecidamente para que você deixe o seu like e se inscreva no canal, porque o assunto tratado nesse vídeo ele vai continuar sendo abordado nas próximas semanas com mais ativos antifrágeis, ativos que performam bem em tempos de crise. Então, nesse vídeo aqui nós já vamos começar direto ao assunto. Por que dólar, né? Por que ter o dólar e não euro ou libra ou outras moedas mais fortes? Bom, o dólar, ele é a moeda principal do mundo, né? Todas as commodities, elas são cotadas a dólar, todas as moedas, né? O dólar é o padrão mundial. E por quê, né? Por ser a moeda padrão mundial, a gente acredita também, né? O mercado acredita que ela é a moeda mais segura do mundo. E por isso, os títulos americanos, os títulos do Tesouro americano são os ativos considerados ativos sem risco. Isso porque o governo americano, que são os credores dessa dívida, eles possuem a capacidade de imprimir dólares. É o único país no mundo que possui essa capacidade de imprimir dólares à vontade. Isso faz com que a possibilidade de você ter um calote, né, por ter dívidas do Tesouro Americano, sejam mínimas. São muito mais baixas do que qualquer país emergente, por exemplo. E aqui eu trouxe para vocês um gráfico do dólar index. E essas duas setas que vocês estão vendo seguidas, né, por essa grande alta, é exatamente o momento do Corona Crash, né? No momento lá em março de 2020, em que todos os mercados derreteram, tudo caiu, né? Foi realmente uma banheira de sangue. E o dólar index, o que ele é? É um índice que compara o dólar a uma cesta de moedas. Então aqui o dólar não está sendo comparado ao real, não está sendo comparado ao euro, está sendo comparado a várias moedas que compõem o dólar index. E aí a gente percebe que aqui em um período de 9 pregões, menos de 2 semanas, o dólar se valorizou 8%. E, gente, pode parecer pouco, porém, quando a gente fala de câmbio, uma valorização de 8% é muita coisa. E aí a gente começa a entender, né, esse movimento nos mercados. Lá em março, né, no momento que o mercado percebeu que o coronavírus ia causar grandes impactos econômicos e todas as bolsas começaram a cair, todos os ativos começaram a se desvalorizar, os investidores eles começaram a correr atrás de segurança desesperadamente. E o dólar, por ser o ativo, né, pelos títulos do Tesouro Americano serem os ativos mais seguros do mundo, a sua procura aumentou muito nessa época. E obviamente que, como você precisa de dólares para comprar os títulos do Tesouro Americano, o dólar se valorizou também. Aqui eu quero que vocês percebam aqui, ó, fiquem guardados na memória que a gente vai voltar no final do vídeo, essa queda, né? Depois que passou, né, o primeiro choque, vejam o que aconteceu com o dólar. Ele vem se desvalorizando desde então. E aí, gente, aqui no Brasil não poderia ser diferente. Lá em março, né, antes do Corona Crash, já tínhamos notícias mostrando que os investidores estrangeiros estavam saindo do Brasil. Os investidores estrangeiros, a gente não pode se enganar, são instituições. Os investidores individuais é muito difícil, é muito raro ter investidores individuais se aventurando aqui nos mercados emergentes. Normalmente, os recursos estrangeiros na bolsa são de grandes bancos, de grandes financeiras, bancos de investimentos, dentre outros fundos que tem, né, um setor dentro dessa empresa especializado em mercados emergentes. E são eles que investem aqui. De janeiro até março, se vocês lerem aqui, foram mais de 44 bilhões de dólares que saíram da Bolsa Americana, que já tinha superado o recorde de 2019, que saiu 44,5 bilhões durante todo o ano. Nos primeiros 3 meses de 2020 já havia sido batido esse recorde, que era o recorde que havia sido batido no ano de 2019. Que loucura, né, gente? E aí a gente percebe também, né, que pela grande procura por dólares, é óbvio que o dólar acabou se valorizando
também em relação ao real. Se ele se valorizou em relação a euro, em relação a libra, em relação a iene, imagina o real, né? A gente lembra muito bem que no início do ano passado o dólar saltou para quase R$ 6 um dólar. E aí a gente percebe aqui na notícia de abril, né, após o Corona Crash, o dólar ultrapassa 5,30 com saída de investidores estrangeiros. Então a gente percebe um grande fluxo de investidores estrangeiros saindo do Brasil e como uma das consequências disso, uma alta do dólar. E aí você percebe também, né? Outra coisa que vale destacar é como que os investidores, pessoas físicas, rapidamente cobriram esse buraco que os investidores estrangeiros deixaram na bolsa, né? Houve um recorde de pessoas aderindo à B3 em março, a partir de março. Foi exatamente no momento que caiu os mercados, que quebrou tudo, um monte de pessoa resolveu tirar o seu dinheiro da renda fixa e comprar as ações, muitos CPFs entrando na bolsa. No futuro eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre esse movimento das pessoas físicas na bolsa, principalmente a partir de março do ano passado. E aí, gente, a gente tá vendo que ter dólar em um momento de choque vale muito a pena, mas aqui no Brasil, ter dólar em qualquer momento vale a pena. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui à minha esquerda é o gráfico do dólar em relação ao real, desde da instituição do Plano Real, desde que surgiu o real. No início lá o real surgiu com uma paridade de 1 para 1 e desde então só se desvaloriza. Vejam que desde 1994, quando começou o Plano Real, até o momento atual, já houve uma desvalorização de mais de 80%. Então, aqui no Brasil, você não precisa de um choque para que valha a pena você possuir dólares. A gente vê que é uma tendência o dólar se valorizar cada vez mais em relação ao real. E aí, com isso a gente começa a entender aquela pergunta que eu fiz para vocês: por que os bilionários brasileiros possuem tanto patrimônio fora do Brasil? Espero que com essa pequena explicação, espero que fique claro por que vale tanto a pena você possuir dólares no seu patrimônio nesse tipo de ocasião, né? Principalmente morando em um país emergente. Mas então, né, vamos agora ao que interessa. Como ter dólar na minha carteira? Como comprar dólar? Como me expor ao dólar? Qual que é a melhor forma de me expor à valorização cambial? Eu vou trazer para vocês 4 maneiras, né? E aí vocês decidem, obviamente eu vou expor aqui os prós e os contras de cada método para você ter dólar na sua carteira, para você dolarizar o seu patrimônio, mas é claro que fica a critério de cada um decidir qual que é o método que mais se adequada à sua atual situação. Então, o primeiro é o dólar em espécie. O dólar em espécie aqui no Brasil você só consegue comprando em casas de câmbio. Aí você pode ir tanto na confidência ou na cotação ou na casa de câmbio que você prefere, né? Você pode até mesmo ver qual tá a melhor cotação. O pró de você comprar dólar físico, dólar em espécie, é que você possui o total controle daquela moeda. Você possui o dólar mesmo. Então, você tem um dinheiro que será aceito. Caso você vá para outro país, você facilmente vai conseguir trocar aqueles dólares por mercadorias, por bens, por qualquer coisa. Além disso, você está 100% exposto ao ativo. Se é isso que você busca, vale muito a pena você ter dólares na sua casa, porque você, né, assim que o dólar se valorizar na cotação oficial, aquele dólar que você possui em casa também está se valorizando na mesma proporção. Os contras são os altos custos, porque quando você compra na casa de câmbio, provavelmente quem já comprou percebeu que o câmbio oficial é muito diferente do câmbio que você paga. Isso porque você vai pagar um alto spread e as taxas que são cobradas pela casa de câmbio para que eles tenham lucro, né? Eles não estão vendendo dólar para você a preço de custo, porque senão eles vão acabar falindo. E o risco também, né? Outro contra é o risco de roubo ou de destruição, porque você ter o ativo físico na sua casa, às vezes pode ter algum incêndio ou uma inundação e esses dólares serem destruídos, ou até mesmo alguém querer te roubar sabendo que você possui uma grande quantidade de dólares em casa. Como já disse, você pode comprar dólares em casas de câmbio e estão espalhadas aí por todo o Brasil, em shoppings. Com certeza vocês já ouviram, né? Já viram casas de câmbio por aí. Outra forma, né, a segunda forma que eu vou apresentar para vocês, e é a minha favorita, e que dá um pouquinho de trabalho também, é a transferência para uma conta, que pode ser tanto banco quanto corretora no exterior. Então essa transferência, você vai mandar o seu dinheiro através de uma remessa online para a sua conta
lá fora. E os prós? Quais são os prós de você ter uma conta lá fora e fazer esse tipo de transferência? Normalmente são menos custosas e mais rápidas do que você ter que ir lá sacar o seu dinheiro e comprar na casa de câmbio. Né? Você vai pagar menos taxas, menos spread e você consegue fazer isso da sua casa. É bem fácil, bem rápido e bem cômodo. Os investimentos no exterior também é um outro pró, porque você tendo uma conta num banco ou numa corretora americana, por exemplo, você tem acesso a todos os investimentos que essas corretoras te oferecem. É uma forma de diversificação internacional também. E essas corretoras, elas trabalham com dólar de verdade, né? Tanto as corretoras quanto os bancos. Se você viajar para fora, você vai ter dinheiro que você pode ser sacado nos caixas eletrônicos. Isso é algo realmente muito bom. Você vai conseguir viajar para fora sem precisar levar dinheiro físico, por exemplo. Os contras são as dificuldades de você abrir uma conta no exterior. Isso porque a maioria dos bancos, se eu não me engano, todos os bancos, você precisa estar presente lá na agência para abrir uma conta. A maioria deles você precisa ter um endereço e a maioria das corretoras também pedem um endereço lá nos Estados Unidos ou no país que você quer abrir essa conta. Tem uma forma que, pesquisando na internet, eu descobri, é a corretora Tasteworks, o nome dela está aqui embaixo. Essa é uma corretora, você consegue abrir a sua conta nessa corretora sem a necessidade de ter um endereço, de comprovar um endereço lá nos Estados Unidos, porém é difícil por causa da burocracia, você vai ter que mandar um monte de documentos, a página deles inteira, pelo menos quando eu abri minha conta, estava tudo em inglês. Então, assim, não é o tipo de plataforma feita para pessoas que não falam a língua inglesa. Então, se você não tem pelo menos assim um inglês avançado, você pode acabar se enrolando, principalmente com as taxas. As taxas são bem caras, principalmente pagando em dólar, né? As taxas lá são muito caras. Se você não tiver um total entendimento do inglês, eu acredito que não é a melhor forma de diversificar para você. E eu costumo encaminhar o dinheiro para lá, eu mando via remessa online. Aqui está o logotipo da remessa online. Se vocês escreverem isso aqui no Google, vocês com certeza vão encontrar. E é bem tranquilo, você faz uma transferência para remessa online. É óbvio que você tem que cadastrar a sua conta lá nos Estados Unidos na remessa online. E aí você faz, né, um boleto que você paga e esse dinheiro eles encaminham para a sua conta lá nos Estados Unidos. É bem fácil. Se vocês estão se perguntando, esse aqui é a tela inicial da Tasteworks. Vocês podem pesquisar também no Google, abrir essa tela, aqui que está o Open an Account, você vai abrir uma conta e é isso aí, gente. Quem se interessar pode perguntar aqui embaixo, quem tiver dúvidas pode deixar aqui embaixo, eu vou tentar responder, vou tentar dirimir qualquer tipo de pergunta que vocês possam me fazer. Eu sei que isso é um negócio muito diferente, né? Muitas pessoas sequer imaginaram essa possibilidade de abrir uma conta no exterior e investir em dólar, não é mesmo? Outra, né, a terceira forma de você se expor ao dólar é através de fundos cambiais. E para mim essa é a forma mais fácil que existe de você dolarizar o seu patrimônio. Isso porque a maioria dos bancos, né, se você tem uma conta no banco, lá na sua conta, você pode conversar com o seu gerente ou até mesmo no seu aplicativo, você consegue ir lá na aba de investimentos e buscar os fundos cambiais de dólar. O pró é a facilidade, exatamente essa facilidade e comodidade em aplicar o seu dinheiro nesses fundos. Eu possuo alguns fundos cambiais, é uma das formas de diversificação e o dinheiro cai na minha conta e eu consigo automaticamente fazer essa aplicação sem perguntas, no sofá da minha casa, sem fazer nada, é muito fácil. Essa é com certeza um ponto positivo na hora de investir em fundos cambiais. O contra são as taxas de administração e a possibilidade de não possuir a total exposição ao dólar, porque um fundo, para ele ser considerado um fundo cambial, ele precisa que 80% do seu patrimônio esteja ou em dólar ou atrelado à variação daquela moeda. Então, às vezes o dólar vai subir 10%, mas você só vai ganhar 8%, né? Porque ele tem 80% em dólar e 20% em tesouro, Selic ou qualquer outra coisa. Como que você vai investir? Corretoras ou até mesmo seu banco. Você pode perguntar para o gerente do seu banco, tenho certeza, né, que a maioria dos bancos possuem fundos cambiais. E a última forma de você dolarizar o seu patrimônio é através de criptomoedas lastreadas em dólar. São as chamadas stablecoins, né? São as moedas estáveis. São criptomoedas, né? Se você conhece um pouco de criptomoeda, você com certeza já ouviu falar sobre as stablecoins. São moedas que são pareadas às moedas fiat, as moedas de curso forçado aqui fora. Então nós temos aqui, né, por exemplo, a Tether, que é a stablecoin mais famosa. Você consegue vender o seu Bitcoin, transformar em Tether
e aí você não está mais exposto à variação do Bitcoin, mas você está exposto à variação do dólar. Os prós de você possuir stablecoins é o baixo custo e a possibilidade de entrada no mercado de cripto. Então é aquilo, é muito mais cômodo para quem possui criptomoedas. Se você tem Bitcoin e quer vender seus Bitcoins e transformar em dólar ou transformar em real, você provavelmente vai vender os seus Bitcoins por uma stablecoin. O contra é que a gente não pode se enganar, galera. As stablecoins, elas não são dólar. A gente tem apenas uma promessa que aquela stablecoin vai continuar sendo pareada a $1. E a gente não sabe exatamente como que é feito isso, né? Essas empresas que emitem essas stablecoins, a grande maioria não passam por auditorias, então é um risco que você está correndo. E também temos a exposição ao risco operacional da corretora, porque no mundo das criptomoedas, né, quem já é macaco velho nesse mercado sabe que você não pode deixar as suas moedas na corretora, porque se essa corretora for hackeada e levarem todas as criptomoedas dela, as suas criptomoedas estão naquele bolo e você acaba perdendo tudo. Então é um risco a mais que a gente tem que lembrar, né? O risco operacional da corretora a gente está assumindo. E como que a gente investe? Você pode investir tanto por corretoras, aqui no Brasil eu indico a Foxbit, que é a que eu uso desde sempre, nunca tive problema, e a corretora internacional é a Binance. Porém, o que eu mais recomendo é que vocês procurem P2P, que são pessoas que compram e vendem criptomoedas diretamente, né? Você faz a transferência para eles e eles transferem a moeda para a sua carteira. Então, né, a maioria desses P2Ps vocês encontram eles em grupos do Telegram. Mas é claro, né, como tudo, se você pesquisar, você com certeza vai encontrar uma gama de P2P gigante. É óbvio que você tem que tomar cuidado para não pegar um golpista, porque nesse mercado tem muito golpe, galera. E aí, né, para terminar aqui, eu gostaria apenas de deixar bem claro que essa estratégia, né, a estratégia de ativo antifrágil com dólar é somente para o momento da queda. A gente viu lá no primeiro slide desse vídeo que o dólar ele só subiu no momento que estava tudo caindo. Quando o mercado estabilizou, quando a gente percebeu que não era o fim do mundo, o dólar voltou a cair. E muito disso se deve à grande quantidade de dólar que está sendo injetada na economia, principalmente a partir de 2000. Esse gráfico é o gráfico do balanço do Banco Central Americano, do Federal Reserve. Se a gente perceber, a partir de 2008, né, o Federal Reserve tinha em seu balanço cerca de $1 trilhão em títulos públicos americanos. E aí como que eles fazem isso? Eles emitem moeda e compram os títulos que foram emitidos pelo Tesouro Americano. O Tesouro Americano fica com dinheiro, né, e ele vai ter dinheiro para injetar na economia, enquanto que o Federal Reserve fica com esses títulos em seu balanço. Aqui, galera, a gente percebe que a partir de 2008 foram feitos, né, grandes injeções de dólares nas economias. Isso aqui ficou conhecido como quantitative easing. E aí, aqui em 2020, aconteceu novamente. A gente percebe que, muito parecido com 2008, porém, a gente pode esperar, né, como foi em 2008, que vai continuar esse movimento de alta liquidez, de injeção monetária na economia, e isso faz com que a moeda perca valor, a moeda se desvalorize, gerando o que nós conhecemos como inflação. Vamos nos preparar, né, com a inflação. Esse vídeo aqui, né, e o vídeo passado, eu estou preparando vocês para a queda, para a crise, porém existem ativos antifrágeis que são específicos para momentos de alta inflação, que você quer ter esses ativos em momentos de alta inflação. Aqui, né, vamos terminando esse vídeo, né, novamente falando sobre inflação. O Banco Central ainda está leve na avaliação sobre a inflação e a Selic deveria subir em março, diz o Credit Suisse. Então, né, mais um ponto aqui falando, já viemos falando bastante sobre inflação nos últimos vídeos. Eu quero que vocês entendam isso, nós teremos tempos de inflação, alta da inflação por aí. E aí quanto que vai ser essa inflação, Bruno? Vai ser 10%? Vai ser 20% ao ano? Vai ser 30% ao ano? Realmente ninguém pode dizer. Porém, o importante é você se proteger. Então, deixa o seu like, deixa o seu inscrito aqui no canal, porque nos próximos 2 vídeos nós vamos falar sobre os ativos antifrágeis e como comprá-los, óbvio, que farão você se proteger da inflação. Então por hoje é isso e até a próxima.